Fala pessoal, tudo bom? Meu nome é Eric e vocês estão no canal Bibliófilos, um canal que fala sobre livros diferenciados. E hoje trouxemos uma obra de um autor brasileiro, não sei se é tão conhecido, mas de grande importância, podemos dizer. Uma obra que traz informações valiosas sobre a história do Brasil, sobre nossa formação, sobre a importância da família, sobre o tempo da escravidão, da colonização. Estamos falando da obra Casa Grande Senzala, de Gilberto Freire, lançada em 1933, quando o autor tinha justamente 33 anos, ele nasceu em 1900. Ou seja, ele era ainda muito jovem, mas mesmo sendo jovem já era muito experiente. Ele já havia se formado em uma universidade, a Universidade de Colômbia, nos Estados Unidos, tendo como professores grandes sociólogos e antropólogos da época. Fora isso, ele nasceu em Recife e teve uma infância junto a uma área que antigamente era de, vamos dizer, uma área de engenho, tinha uma casa grande. Então ele ainda estava algumas décadas depois do fim da escravidão e conhecia muito dos costumes. O livro então é esse aqui, Casa Grande e Senzala. Deixa eu mostrar bonitinho. É editado pela Global. É um livro de uma grossura considerável, pois ele não tem apenas o texto da Casa Grande Senzala, ele também tem diversas referências, uma bibliografia extensa, tem uma pequena história de Gilberto Freire e um prefácio também. Então é um livro muito rico, tem também ilustrações sobre escravos, sobre pessoas portugueses, indígenas da época. Esse livro, na verdade, Casa Grande Senzala, faz parte de uma trilogia. Ele é o primeiro de uma trilogia que se refere à formação da sociedade brasileira. A formação da sociedade brasileira com uma base patriarcal. É a formação econômica e social do Brasil com base patriarcal, também se utilizando da monocultura e da escravidão. Então esse é o primeiro livro. O segundo, que eu não vou comentar sobre ele hoje, é o Sobrados e Mucambos. É uma continuação do Casa Grande Senzala, também é um livro de uma grossura considerável. E o terceiro se chama Ordem e Progresso. Aqui, esse livro aqui já vai falar mais da época do fim do Império e o início da República. É um livro muito grosso, tem também aqui uma referência a uma pesquisa, tem todo o resultado de uma pesquisa que o autor fez com pessoas que viveram na época. É uma entrevista com aproximadamente 200 pessoas que questiona diversos pontos para entender qual que era a realidade daquela cultura, daquele povo que estava saindo de um sistema de governo de monarquia para a república. Tá bom? Então vamos continuar e falar de Casa Grande Senzala. É um livro que foi dividido em 3 partes principais. Uma falando sobre os portugueses, a sua cultura, a sua história, as influências que esse povo sofreu, mostrando como eles eram plásticos, como eles eram fraternos, resultado da assimilação de diversos pontos de culturas que passaram sob sua história, desde a época das primeiras colonizações de Portugal, depois da parte da romana, hispano-romana que chegou em Portugal, da civilização católica, da invasão visigótica, depois, mais tarde, da invasão maometana, dos islâmicos, que ficaram durante vários séculos naquela península, as influências que eles deixaram. Mais tarde vai chegar também a parte da influência dos judeus, dos mouros, dos moçárabes, todas as influências que foram assimiladas e transformando aquele povo português, que ficava em dúvida se era um povo mais
ligado aos costumes da Europa ou aos costumes da África. Ele fica ali no meio caminho, né? Então, tudo isso daí será abordado no livro, em 2 capítulos. Logo de início ele vai falar sobre a colonização portuguesa e depois ele retoma para se aprofundar um pouco mais no tema. Em seguida ele vai falar sobre os indígenas, parte importante da formação brasileira. Foram os indígenas os primeiros habitantes daqui do nosso continente e os primeiros com quem os portugueses tiveram contato. Como foi esse contato? Como foi a relação desses indígenas com os jesuítas, que tentavam domesticá-los, né, para servirem ao Nosso Senhor? Como que foi todo esse processo? Na verdade, tem os pontos positivos e os pontos negativos dessa influenciação jesuítica em cima dos indígenas. Assim como os indígenas também contribuíram com algumas tradições que eles já tinham para a cultura portuguesa que chegava ali. Contribuíram em uns pontos, em outros deixaram muito a desejar. Foi justamente por causa desse modo dos indígenas que começou o processo da escravidão, pois os indígenas eles não estavam acostumados, eles não tinham uma cultura apropriada para desenvolver a monocultura, né? A monocultura da cana-de-açúcar, que foi o primeiro processo, a primeira agricultura que foi realizada no Brasil. Era a agricultura ideal para aquele momento. O açúcar estava sendo muito valorizado na Europa e no restante do mundo. Então os portugueses perceberam que essa era, vamos dizer, a mina de ouro do Brasil. Eles não tinham como chegar no Brasil e extrair qualquer riqueza naquele primeiro momento. Então eles tinham que fazer alguma coisa, eles foram cultivar a cana para daí vender. Só que os portugueses não estavam acostumados também a colocar a mão na massa. Eles não tinham esse costume, já por conta de seu passado mercantilista, né? Herança dos judeus, herança deles próprios, herança que talvez também tenha vindo dos maometanos. É um conjunto de heranças que formou essa cultura que não estava tão acostumada a exercer a mão de obra. E mais, não tinham braços suficientes. Portugal, nessa época, tinha por volta de 1 milhão de habitantes. Imaginem, ele foi um país que era a potência mundial da época e tinha apenas 1 milhão de habitantes. Então, tiveram que recorrer à escravidão. E recorreram aos negros africanos. Foram eles que foram trazidos ao Brasil para realizar esse processo. Pois bem, então esse será um outro capítulo do livro, o capítulo que vai se referir à escravidão, aos negros que vieram da África. Todas as suas influências, todas as suas qualidades que lhes permitiram chegar no Brasil e trabalhar nas lavouras. Eles tinham um estilo mais extrovertido de ser. Então eles eram mais fáceis de conseguir aceitar aquele trabalho e estarem sempre alegres, contentes e transmitindo isso depois, posteriormente, para a nossa cultura. Eles também contribuíram por ser uma cultura mais avançada que a indígena e já possuir capacidade para a agricultura, para a pecuária, para outras técnicas que os indígenas não tinham. Então os africanos contribuíram com isso. Mais ainda, o seu sistema de alimentação, né, a sua composição bioquímica era mais favorável ao clima daqui do Brasil, a conseguir suportar esse calor, algo que os indígenas também não conseguiam. Eles também eram mais sedentários, era mais fácil para eles viver em uma área sem acabar com sua vida, sem se deprimir, sem chegar a um nível triste, que nem era que foi o caso que aconteceu com os indígenas, os primeiros que os portugueses tentaram escravizar, mas não deu certo. Esses são os pontos principais que o livro vai tratar, mas é claro,
ele vai se referir muito aos autores e os pensamentos da época, referentes à sociologia, à antropologia, à psicologia, a questão de raças, a questão do clima. Tudo isso daí será muito bem explorado e apresentado pelo autor no livro. Ele tem uma capacidade de juntar esse seu conhecimento científico que ele adquiriu nas universidades americanas, em suas visitas aos museus da Europa, junto com a sua capacidade mais, vamos dizer, romântica, de compreender a vida como ela realmente é, conversando com as pessoas, entendendo qual que era a realidade daquele momento, qual eram os sentimentos, qual era toda a mística que envolvia tanto os portugueses, quanto os indígenas, quanto os africanos escravizados, quanto os jesuítas, e também uma coisa que eu estava me esquecendo de comentar, a respeito das mulheres e dos meninos. Eles tiveram um papel fundamental nesse início da formação brasileira. As mulheres, principalmente as índias e as negras minas, que foram responsáveis por criar toda aquela geração misturada entre portugueses e índios, entre índios e negros, portugueses e negros. Foram desses ventres que nasceram as primeiras gerações miscigenadas da civilização brasileira e que se tornaria a civilização que temos hoje, uma civilização democraticamente étnica, onde existem as mais diversas etnias e onde, naquela época, embora houvesse a escravidão, também havia uma certa fraternidade entre os povos. Fraternidade no sentido que mesmo aqueles negros escravizados tinham uma certa relação com os senhores, podendo ser recolhidos, abrigados como se fossem afiliados, podendo conseguir as suas liberdades, conseguir o seu, entre aspas, status ali naquele meio. O autor vai comentar muito sobre isso e mostrar que realmente a escravidão no Brasil ocorreu por diversas circunstâncias e não porque o português branco tinha algo contra o negro africano. Isso daí não existe. Na verdade, foram situações da época, econômicas, que tiveram como consequência essa escravidão. E que infelizmente teve que se utilizar dos negros africanos nesse trabalho. Pois bem, Casa Grande Senzala é uma obra fundamental para todos aqueles que querem compreender um pouco mais os primórdios de nosso desenvolvimento, do desenvolvimento da sociedade brasileira. Entender o porquê que nossa cultura é do jeito que é hoje, quais são as influências remotas que nos chegaram, o que nós temos de bom, o que nós temos de ruim que podemos melhorar. Acredito que é uma obra que toda criança que está ainda no primeiro grau, estudando no primeiro grau, devia ler. Mesmo sendo um livro extenso, ele é importante. Dá para a gente ter uma outra visão do brasileiro e de nossa história. Tá bom? E os outros livros também. Na verdade, toda a trilogia é extremamente importante. Mas o primeiro, Casa Grande Senzala, vai marcar, ele é a abertura, ele que abre as portas para um entendimento maior do Brasil. Então é isso aí, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje. E vocês, o que vocês pensam a respeito? Quem já leu Gilberto Freire? Quais são os seus pensamentos a respeito desse autor, dessa sua perspectiva do Brasil? Ele é considerado por muitos como um dos maiores interpretadores do Brasil. Um homem que realmente conseguiu interpretar, analisar e entender a figura, o caráter do brasileiro e quais as suas origens remotas. Digam para nós, comentem aqui embaixo, compartilhem o vídeo, curtam, não deixem de comentar e de nos seguir, para em breve analisarmos mais livros. Um abraço e até mais.